Que vergonha, Eduardo Bolsonaro. Que coisa ridícula. E ainda bem que está tudo gravado, eu vou mostrar aqui para vocês. A Polícia Federal disse: Bolsonaro desviou 6.800.000 em joias. A família, em desespero, lançou uma estratégia: desmoralizar a polícia, falar que eles são mentirosos, corruptos. A ideia mais burra que eu já vi na vida. Eles pediram truco sem ter carta nenhuma. A polícia começou a divulgar e mostrar as provas e hoje pode ser considerado o pior dia da vida deles. Eu vou mostrar 2 vídeos do Eduardo, ele foi correndo para a televisão e com seus 23 pontos de QI piorou tudo. Esse é um daqueles momentos que, se o Eduardo pudesse voltar no tempo e não fazer isso, ele com certeza voltaria no tempo e ficaria bem quietinho, né? Que só estragou. Mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito. Ele está muito bem com o G-Shock, por isso que pegou Patek Philippe e Rolex, cada um de 300 mil reais para cima, né? Aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, sim. em primeira mão Você tá aqui com a preocupado, CNN, né? em oficiar, mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não. Ou seja, ele quer mandar um ofício para a Embaixada Saudita pedindo para o príncipe oficializar a devolução dos bens. Se isso é a atitude correta e ele agora quer fingir que está, né? Por que não foi feito antes da polícia começar a investigar tudo? Esperou a bomba estourar? Esperou a polícia mostrar que tem prova? Aí é tarde, né? Agora vai ter que ir para Mas cadeia. pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. No começo do governo Lula, desde então, as relações com a Arábia Saudita melhoraram muito, aumentaram em quase 60% em termos de volume de dinheiro. E é verdade, o Bolsonaro não gosta de joia, quando jogam uma na direção dele, ele desvia. E mais tarde, o Eduardo percebeu o que tinha feito e caiu num completo desespero. Aí ele estava com o microfone na mão, infelizmente, para ele, e aconteceu isso daí. Cara, se você for um patriota de verdade, não, eu sou patriota, tudo bem, te respeito, assiste isso daqui. Tenta concordar com ele agora. Falta muito pouco para a gente reverter esse sistema. Um pouquinho só. Eles estão tão desesperados. A gente está desesperado. Olha a cara de choro dele. Olha a cara de choro. Aí fala que o outro lado está desesperado. Sim, acabou de sair notícia aí que o Lula desviou 7 milhões em joias, Eduardo. Aconteceu. Eles estão tão desesperados que eles estão tendo que nos censurar a todo momento. Mas esse Você deputado... está falando, cara. Você está falando o que você quer. Ele está, na verdade, fazendo a costura, criando o arcabouço para aprovar uma lei nos Estados Unidos que trará consequências para as autoridades brasileiras. E pior. Já existe lei nos Estados Unidos para fazer esse tipo de coisa. A Venezuela, por exemplo, tem vários ativos congelados nos Estados Unidos devido ao seu envolvimento com o narcotráfico. Não é verdade. Devido a todas as questões de violações à liberdade. E esse deputado Chris Smith, ele já aprovou uma lei nesse sentido contra a Bielorrússia, a última ditadura da Europa. Então ele é... O Eduardo está dizendo o seguinte: o Trump é o próximo presidente, a gente vai ter essa salvação, porque vão falar com ele para ele punir o Brasil, como fez com Venezuela, Cuba, Bielorrússia, até Índia e outros países que perderam muito dinheiro e entraram em crise ao redor do mundo. Famoso por preservar os direitos humanos internacionalmente. E quando o Trump for eleito, vocês estão torcendo pelo Trump? Vai vendo, é agora, tá? Que surpresa, eu achei que era para o Biden. Nem o Biden sabe que ele está concorrendo à República, à presidência. Nossa, é bobo Does demais, Biden know that he's running? Nossa Então, senhora. com a eleição do Trump, a gente pode ter um grande reviravolta. Aí, e nós teremos, se Deus quiser. Cara, para quem não sabe o que esse panguão está propondo, a Venezuela sempre teve o mesmo governo. Sempre. Aí descobriram uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Uma das principais no planeta. Então, no dia seguinte, do nada,
o presidente dos Estados Unidos disse: a gente não vai mais aceitar nenhuma ditadura aqui na América Latina também, e a partir desse momento vamos bloquear os bens da Venezuela. Hoje, todo mundo sabe, eles vivem uma crise terrível e casos de fome em toda a população. É o que o Eduardo quer, né? Cara, presta atenção. Basta afundar o país numa crise terrível, uma crise graças aos Estados Unidos. Independente disso, é só jogar o Brasil numa crise terrível que vão começar a falar mal do Lula e inocentar a família dele. Alguém duvida disso? É a minha opinião. Agora, alguém duvida que ele teria coragem de ser assim? Não é nenhuma questão de coragem. Enfim, é engraçado que o Bolsonaro estava sabendo de tudo. Então, ele foi em Balneário Camboriú, falou com o povo, né, na verdade com o gado, e já saiu naquele estilo, né? Sabendo do que vai acontecer lá na frente. Já sabe, meu amigo, ele já sabe. Isso aqui foi perto da hora da divulgação da Polícia Federal. O cara chorou quando perdeu a eleição, chorou quando foi para os Estados Unidos, chorou quando voltou para o Brasil, chorou quando foi indiciado e agora perto de ser preso de novo. O maior chorão que existe. E teve manifestação bolsonarista hoje em Brasília. Não sabia? Ninguém estava sabendo disso, pessoal. Absolutamente ninguém. Até pela quantidade de pessoas que apareceram. E disseram que era, na verdade, para a legalização das armas, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu duvido bastante do que o patriota fala. Agora, eu vou colocar a versão deles aqui também para não ser injusto, né? O pesadelo de verdade do desviador de joias começou no momento que levaram o celular do Cid. Naquela hora ele sabia o que estava vindo. Ele sabia o que ia acontecer e eu posso até provar. Foi um dos maiores surtos que eu vi, e ainda de um presidente da República na época, né? Os embaixadores também. E a política externa é privativa minha e do Carlos França. Não é do Supremo e não é do TSE. Esgoelando para tentar pegar o celular de volta. O tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Tadinho. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Então, o que eles acharam no celular? Será que a polícia não precisava ter visto? Eu acho que sim. Né? Eu acho que tinha coisa lá. Então, esse argumento aí que o cara é limpo e que não deve nada a ninguém, acabou, né? Inclusive está na cadeia agora, aceitou uma delação premiada e culpou a família Bolsonaro. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Enfim, cara, é um fiasco completo. Ele já sabia o que ia acontecer depois disso. E apareceu a peça que estava faltando. Para o Bolsonaro ir para a cadeia só faltava uma coisa, ele ter se beneficiado disso tudo. Recebido um dinheiro, algum proveito. Apareceu quem? O pai do Mauro Cid. Sim, é o cara que, segundo a própria Polícia Federal, e ela já aprovou isso, ele foi o operador. Ele ocultou o dinheiro e ele fez toda a transação lá nos Estados Unidos. Aliás, o Waze, um aplicativo de GPS, provou isso também. Então, o pai do Cid admitiu agora, ele confessou, depois de receber a notificação da Polícia Federal, olha, eu entreguei sim dinheiro vivo para o Bolsonaro em Nova York. E não foi pouca grana, pessoal. A gente está falando de mais ou menos aí 300 mil reais. E finalmente, depois de tanto tempo, né, eu posso falar com tranquilidade. Não dá para escapar. É impossível. A não ser que aconteça alguma explosão, alguma coisa imaginável. Cara, não existe como escapar dessa situação. Olha, a Globo divulgou que a polícia teve acesso também a mensagens e a conversas, ligações telefônicas de tudo. Bolsonaro mais ou menos ali articulando com os advogados. O principal ponto é esse aqui, cara. Além de dezenas de provas de que o Bolsonaro não só tinha ciência, como acompanhou todo o processo de desvio das joias e tal, o relatório mostra as entranhas de uma disputa de espaço e protagonismo do bolsonarismo, uma estratégia. Num dos áudios, o Frederic Vassef, o advogado do Bolsonaro, fala para ele
que a defesa tem que ser genérica, tratar o caso como fake news, aspas, sem adentrar em detalhes, em questões de leis e nem nada, porque o povo não tem tempo para ler e nem vai entender isso. Chamando o povo de burro ainda, né? Olha, tem aqui a solução para o caso, é só espalhar fake news aí, ninguém vai entender nada e a gente depois ganha isso na justiça e através da mídia. E depois que o Eduardo pediu para a polícia mostrar as provas, se tivesse alguma, aí a casa caiu de verdade. A primeira foi essa aí, um print. Mauro Cid mandou um link para o Bolsonaro. Olha, a gente já está leiloando aí um dos relógios que você recebeu, tal, pode aprovar? O Bolsonaro, selva, confirmou. Quer dizer, ele não estava sabendo quantos tem até agora, está aqui, ó, provado. Não tem como fugir, cara. Depois, a polícia mostrou um recibo com a assinatura do Frederic Vassef de quase R$300 mil da recompra do Rolex. O histórico de navegação do Bolsonaro, ele acessou pessoalmente os links de leilão, onde estava também esse relógio, um Patek Philippe, de quase R$300 mil. Eu acho que custa até mais, né? Que no caso do leilão eles queriam vender logo, saiu baratinho, né? E até uma foto de câmeras de segurança que mostra o encontro do Bolsonaro no hotel nos Estados Unidos quando recebeu o dinheiro do pai do Cid. Esse cara com a cabeça reluzente, ele confirmou e agora confessou que deu dinheiro para o Bolsonaro em Nova York. A gente tem a confissão e tem a prova também. O cara é tão covarde que ele manda a mensagem e depois apaga. Aí tem o Cid falando, olha, vai trazer tal joia e aquela a gente pode vender? Então, aquela vendeu, você quer o dinheiro? O Bolsonaro responde e apaga. Responde e apaga depois. É o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, um covarde, né? Como ele dizia. E na verdade é só um trombadinho de joia cagão ainda. A polícia ainda mostrou que um advogado pagou R$38 mil para advogado do Bolsonaro e para os Estados Unidos comprar o Rolex de novo. Ele é Caio César Vieira Rocha. Pessoal, o buraco é mais embaixo. Esse cara foi presidente do STJD e é filho do ex-presidente do STF. Aí alguém vai falar que viajar para os Estados Unidos não custa R$38 mil, não é tão caro. Só tem um ponto, pessoal. O Vassef queria um assento escondido. Ele precisava de um lugar específico e por isso até pagou mais. Se estivesse fazendo alguma coisa certa, honesta, ele ia se esconder? Eu não sei, né? Não sei. Fica a dúvida aí no ar. Tá ficando cada vez mais engraçado porque agora, por exemplo, apareceu o desespero do Nicolas. O desespero do perdedor das eleições e que agora perde para todo mundo, todo santo dia sai chorando lá da Câmara dos Deputados. Ainda mandou aqui, ó, 2026. Se eu sou o Bolsonaro, coloco a família toda no Senado, Eduardo, Flávio, Carlos e Michele. Por coincidência, poucos minutos depois a Folha divulgou isso aqui, ó. Bolsonaro e PL vão lançar Michele, Flávio, Eduardo e Carlos ao Senado. Quer dizer, ele já sabia, né? E para quem não percebeu, para quem não pegou aí o que está no ar, é uma forma de evitar a cadeia e conseguir um foro privilegiado. Todo mundo sabe disso. A questão é que o Senado Federal não é um cargo que você fica 4 anos. Você fica 8. Então você não tem foro privilegiado por só 4 anos. Tem para 8. Aí prescreve e você não é mais punido, porque o crime prescreveu. O que está irritando a polícia não é nem o fato deles começarem a falar que não, agora o policial é corrupto, comunista, mentiroso, desonesto. Não é só isso. Não é que agora a polícia virou comunista e apoiadora do Lula. E que o policial que você vê na rua agora é um desonesto, mentiroso. Não é só isso que eles estão fazendo. Eles mentiram durante os depoimentos. Mentiram para quem estava trabalhando com a investigação. E isso é um crime sério, cara. Isso aqui a justiça não trata como se fosse nada. Para a polícia, clã Bolsonaro mentiu sobre joias na fazenda do Piquet. Pessoas ligadas ao Bolsonaro mentiram e reproduziram a narrativa da imprensa sobre guardar as joias na fazenda do Piquet, porque o documento aponta que essa foi uma estratégia articulada pelos investigados para garantir uma falsa história e atrasar durante o processo de investigação dos policiais. E é uma situação tão desesperadora que agora os advogados estão brigando. O Vassef foi para cima do Weingarten e eles estão trocando ofensas, um não gosta mais do outro. E eu já falei isso aqui para vocês muitas vezes. Sempre que dá essa treta desse jeito, é
porque o desespero já tomou conta, nem sabe mais o que fazer da vida, que rumo vai tomar e como é que vai terminar essa história. É o medo, é o desespero, é o pânico. A polícia também mostrou, né, depois de a família Bolsonaro pedir provas, mostrou uma chamada de vídeo do Vacef com o Bolsonaro, logo após fechar a entrega de relógio com o Mauro Cid, aquele que a mídia descobriu e eles foram correndo para os Estados Unidos comprar de novo para tentar se safar da cadeia, o que não deu certo. Bem, segundo a polícia, as joias eram um meio do Bolsonaro se sustentar nos Estados Unidos, até que ele foi intimado pela primeira vez e teve que voltar para o Brasil